Agora são 8h09. Vamos continuar a repercussão sobre as queimadas na Amazônia. Agora o nosso convidado é Jorge Romano, ele é professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e membro do Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais. Olá, Jorge Romano, bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, Romano, vamos falar aqui sobre essa tragédia, né, que está acontecendo na Amazônia e tendo repercussão internacional enorme, né? Temos aí manifestações do presidente da França, Emmanuel Macron, dizendo que nossa casa está queimando, literalmente, a floresta amazônica, pulmão que produz 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. Isso é uma crise internacional e membros do G7, né, vamos discutir essa emergência de primeira ordem em 2 dias, que é justamente neste final de semana. Temos também a declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né? Ele disse o seguinte: estou profundamente preocupado com as queimadas na floresta amazônica em meio à crise climática global. Não podemos permitir mais. Exatamente, damos a essa grande fonte de oxigênio e biodiversidade. A Amazônia precisa ser protegida. E a resposta, né, do Bolsonaro, né, em contrapartida, né, Romano, que você deve ter visto já, dizendo o seguinte, que lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, segundo Bolsonaro, não contribui em nada para a solução do problema. E diz também que o governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7, sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. Portanto, esse aqui é o quadro que a gente tem em relação a essa questão da Amazônia. Como é que você está analisando toda essa crise, uma crise profunda, né, que já está abatendo todos nós aqui no Brasil e no mundo? Bom, veja, o presidente tem razão, o G7 não deveria discutir assuntos da Amazônia sem a presença dos países. Até aí tudo bem, né? Agora, ele também falou, além das coisas que você comentou, que os países europeus, ao criticar o governo, eles, na verdade, não teriam preocupados com o meio ambiente, mas com as riquezas da Amazônia. E isso é muito curioso ouvir da parte dele, porque é um governo que está entregando literalmente o país para os interesses internacionais, pré-sal, Base de Alcântara, por aí vai. E a própria Amazônia, enfim, se depender dele, a mineração e tudo serão empresas internacionais. Então, é um poço de contradições. Ele agora faz apelo a esse nacionalismo, um nacionalismo absolutamente do passado, parece assim aquela coisa do século XIX, quando no Brasil tinha grupos se opondo aos ingleses que queriam terminar com o tráfico de escravos. Então, sim, havia muita hipocrisia por parte dos europeus nisso, e agora também, evidentemente, há, mas o Brasil deixa toda essa brecha para complicar seus próprios interesses. Então, é cheio de contradições. Acabou de firmar um acordo com a União Europeia e agora está fazendo esses comentários e essa defesa do indefensável, e ainda colocando essa mantra do nacionalismo, terceiro-mundista, inclusive, criticando os países da Europa, se impondo. E isso, evidentemente, não vai ser um tiro no próprio pé. Exato. Bom, e a forma, né, também como ele fala em relação à diplomacia brasileira, ele diz do Macron, por exemplo, né, que está interessado em um espaço na Amazônia para ele, né? Enfim, a diplomacia brasileira, ela acaba ficando num nível exatamente muito baixo, não é isso, Romano? Não, que, na verdade, é difícil para os diplomatas, porque eles têm que defender o Brasil,
função deles, a profissão deles, eu imagino que eles estão com muita dificuldade, né? Hoje vai ter manifestações na frente de muitas embaixadas, né? E eu não gostaria de estar na pele de um diplomata defender, que é tarefa deles, de qualquer forma, de defender aí a posição do Brasil. Agora, dito isso, como eu falei no início, de fato não tem sentido o G7 discutir essa questão sem a presença dos países envolvidos. Exato. Agora, a repercussão aqui em termos políticos, né, Romano? A gente já está vivendo esse clima já da Vaza Jato, né, colocando toda em xeque a Operação Lava Jato. Agora, essa questão da Amazônia acentua ainda mais a imagem ruim do Brasil no exterior. O que você imagina em termos também de reação política agora daqui para frente, na sua opinião? A gente tem aí também o Ricardo Salles, já meio sendo rifado até pelo Partido Novo. Olha, ele não representa a gente, ele é do Partido Novo, mas não é o representante do Partido Novo no governo Bolsonaro. Enfim, as consequências internas e também externas, na sua opinião. Não, essa imagem negativa do Brasil, ele é muito forte, já há algum tempo. Na verdade, enfim, eu acompanho isso há décadas, né? Primeiro, durante muito tempo, estando lá na Europa, agora já há muito tempo aqui dentro do Brasil, e eu não me lembro, um período onde o Brasil estava quase diariamente, com aparecendo na mídia, sobretudo na Europa, de uma forma extremamente negativa, é muito a questão ambiental. Isso já vem há um bom tempo, mas também tem outras questões, várias falas retóricas do próprio presidente, vários ministros, eles são prato cheio para mostrar aí um governo não exatamente em sintonia com os desafios do século XXI. Agora, dito isso, tem muita gente no mundo e também na Europa que tem uma imagem extremamente positiva do Brasil, porque aqui pode se fazer muito dinheiro, né? Aqui está se fazendo os maiores projetos de privatização, acabaram de anunciar que vão privatizar mesmo a Petrobras até o final do mandato, né? E você tem um monte de concessões, você tem um monte de projetos. Os chineses, americanos, europeus estão muito interessados no país. Então você tem essa contradição aqui dentro e você tem essa contradição também lá fora. Bom, diga lá, Glauco. Giorgio, você falou a respeito dessa questão da imagem do Brasil no exterior, que está difícil, inclusive, para os diplomatas defenderem o país. E ontem o ministro Ernesto Araújo, ele fez uma série de tweets ali, dizendo que agora a crise ambiental parece ser a última arma que resta no arsenal de mentiras da esquerda. Também falou aqui, usou termos como a esquerda foro de São Paulina, se referindo ao foro de São Paulo, dizendo que eles e seus aliados na mídia internacional fazem uma caixa de ressonância dos ambientalistas radicais. Enfim, é uma série de 6 tweets que não parecem ser de uma pessoa muito equilibrada, enfim, como que fica a imagem do Brasil? Não a imagem do Brasil, não só, às vezes a gente fala como se fosse só do ponto do marketing ou da publicidade ou mesmo de negócios, mas como fica isso para a diplomacia? Você tem um ministro das Relações Exteriores que usa um discurso tão feroz, né, tão agressivo, sendo que ele fala de esquerda, mas o Macron não é exatamente um esquerdista, a Angela Merkel também não é esquerdista, a Europa tem vários governos de direita ou centro-direita. Então, como você vê a própria postura do ministro das Relações Exteriores diante de uma crise ambiental que afeta o Brasil do ponto de vista internacional? Primeiro sobre o Macron, você pode achar que ele não é de esquerda, eu também posso achar, mas o Olavo de Carvalho eu tenho certeza que ele é da esquerda, né? Com os 3 ramos, é verdade. Globalismo, então tudo é relativo. Mas veja, eu quero só insistir nesse ponto. O Itamaraty, nesse governo, perdeu completamente grande parte da sua função, tá sendo esvaziado. Ele tem quase um papel de porta-voz dessa retórica, dessa ala Olavo bolsonarista, mas quem de fato está negociando, quem está
tendo contato com esses investidores, com esses interesses econômicos, inclusive na França e na Alemanha, são outros ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, e esses seguem uma certa racionalidade do ultraliberalismo, que eles têm também uma certa dificuldade agora, mas você pode ter certeza que os interesses econômicos da Alemanha e da França, eles tentam continuar operando. Eles não vão desistir dessas possibilidades que esse governo cria para o capital internacional. Então, sim, implode o Itamaraty, mas você não tem que só olhar para a retórica do ministro, que inclusive está completamente isolado no próprio ministério. Você tem que olhar o todo. E aí os contatos internacionais, as relações internacionais do Brasil passam cada vez mais por outros canais, inclusive a própria relação com a China, evidentemente não passa pelo Araújo, que seguindo o Olavo bolsonarismo, acha que a China tem, enfim, visões culturais que não combina com o ocidentalismo cristão, etc. Então, isso ficou com o Mourão e o Ministério da Economia, entendeu? Então, assim, essa imagem negativa, ele existe forte na mídia, existe numa parte da opinião pública, mas, eu repito, esse governo está fazendo ações que interessam muito a vários grupos econômicos no mundo inteiro. Tem poucos países que estão abrindo e colocando assim o país à venda numa limitação generalizada em vários setores. E são bilhões e bilhões que se pode ganhar no Brasil. Aí a completa contradição quando o presidente sugere que estão atacando a Amazônia em defesa de seus interesses econômicos. Isso realmente foi a coisa mais curiosa que ele comentou a respeito disso. Exato. Agora, no que se refere também ao comércio, né? Enfim, comércio exterior, a gente sabe que existem já empresas, né, na Europa, por exemplo, até um supermercado sueco, que se nega já a receber produtos brasileiros porque contém alto nível de agrotóxicos, como bem expôs aqui a professora da USP, a Larissa Mies Bombardi, que fez o Atlas Geografia do Uso do Solo, uso do agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Os limites nossos, por exemplo, de venenos, né, nos alimentos e na água, infinitamente maiores do que na União Europeia. E ela fez esse lançamento na Europa, está tendo uma repercussão enorme e empresas já estão boicotando. Quer dizer, com mais essa denúncia, né, desse desmatamento todo, vai prejudicar ainda mais essa questão comercial, não é isso, Romano? Dos países, né? Não sei. A ver. Eu acho que os interesses econômicos, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles vão se impor. Né? Você tem esse surto de loucura nesse momento, porque, veja, você há um desmatamento já há tempo. É óbvio que o governo tem um descaso completo, que o próprio presidente está fazendo uma retórica que incentiva o desmatamento. Agora, a gente está vivendo um momento muito peculiar, porque além do desmatamento, para abrir para áreas para agricultura selvagem, você tem o problema da seca também, que ampliou isso. Então, o mundo está olhando esse momento, o governo está reagindo de uma forma, enfim, que a gente vem discutindo, que não ajuda para a imagem do Brasil, perante a opinião pública. Mas o que a gente está vendo desde o início do governo, cada vez que o Olavo bolsonarista e o próprio presidente exagera nessa luta contra o globalismo, esquerdismo, sei lá o quê, a ala econômica que sustenta esse governo, setores financeiros, setores do agronegócio, eles se impõem e o Bolsonaro faz um passo atrás. Né? A gente viu isso com relação à China, a gente viu isso com relação à embaixada em Tel Aviv, a gente viu isso com relação à invasão na Venezuela e várias outras, o próprio abastecimento do navio do Irã. Então, o acordo com a União Europeia, ele expressa interesses reais, tanto do lado de lá como do lado de cá,
E esses interesses estão extremamente preocupados. E é óbvio que eles estão, nesse momento, tão preocupados quanto todos nós sobre onde vai parar essa loucura em torno do desmatamento, né? Então, vamos dizer, essa incoerência, essas contradições, a gente vai conviver com eles o tempo todo, né? E como eu falei, não tem que olhar só o que está acontecendo em Itamaraty, ou o que o Ernesto Araújo está fazendo, mas que os outros interlocutores, que são hoje em dia muito mais importantes, para as relações internacionais, como eles estão atuando, com certeza, eles estão 1000 por hora tentando apagar esse fogo dentro do governo para poder continuar fazendo negócios, né? E o Bolsonaro, ele quer se reeleger, né? Ele não é um racional, como talvez alguém pode pensar. Ele quer se reeleger, ele um pouco se lixa com a ideologia do Olavo bolsonarismo, quando isso não serve para a sua reeleição, né? Ele serviu para se eleger, para manter uma base mobilizada, etc. Mas, quando tenho certeza Paulo Guedes deve estar conversando com ele, ou menos, porque interesses econômicos estão em jogo, entendeu? E do lado de lá, na Alemanha, que é o país que mais teve interesse nesse acordo na União Europeia, que realmente comprou esse acordo, tem os interesses industriais, que não são bobos, porque se eles param de fazer negócio com o Brasil, a China vem. Vamos supor que no G20, o Macron vai colocar a questão no G7, vamos supor que essa questão da Amazônia aparece no G20. O que a gente vai ver? A gente vai ver os países europeus criticando a situação, e quem vai defender a tal da soberania do Brasil? A China, pode ter certeza. Não se mete em questões internas, entendeu? Aí vamos ter outra enorme contradição, né? Já imaginou essa situação? Pois é. Certeza, Jordano. Olha, a gente agradece aqui toda essa sua análise. Um grande abraço para você, bom final de semana e até a próxima, viu, Jordano? Jorge Romano. Boa sorte com vocês. Abraço. Abraço. Jorge Romano. Tá Jorge, bom? exato. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Falamos aqui com o Giorgio Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal da ABC e membro do grupo de reflexão sobre relações internacionais.